A partir de agora, o nosso grupo vai falar sobre alguns processos envolvendo o mecanismo associativo, a sua definição e como ocorre esse tipo de mecanismos nos principais complexos envolvidos. Então, o mecanismo associativo ele é definido como um mecanismo que possui intermediário real, que pode ser isolado ou detectado. E esse intermediário, por sua vez, ele apresenta um número de coordenação maior do que o reagente. Então, como que ocorreria esse tipo de mecanismo? Qual que seria o padrão para a ocorrência desse tipo de mecanismo? Tem-se, portanto, que esse tipo de mecanismo ele é muito mais comum em complexos que apresentam números de coordenação baixo. Por exemplo, complexos quadráticos, pois nesse caso tem-se mais espaço para introduzir um novo ligante. Em termos reacionais, aqui representando uma reação genérica, tem-se o complexo inicial, aqui o complexo inicial, o MLNX, no caso X, ele é o ligante de saída, está destacado em verde. A gente tem que esse complexo inicial ele vai interagir com o novo ligante, o ligante Y, formando o intermediário reacional MLNXY. E esse intermediário, por sua vez, ele pode ser detectado ou isolado. Então, esse intermediário ele vai liberar o ligante de saída X, formando o produto reacional MLNY. Em termos gráficos, a gente tem essa representação, esse gráfico representando uma reação genérica, na qual a gente tem o gráfico que tem a variação da energia livre pelo progresso da reação. A gente tem nesse gráfico representado o complexo inicial, o ligante de entrada, o intermediário reacional e o produto reacional com seu respectivo ligante de saída. Um exemplo mais específico para uma reação que possui um mecanismo associativo é a reação do íon tetraciano-niquelato, essa espécie aqui, com o íon cianeto. Só que esse cianeto marcado isotopicamente com carbono 14. Então, o que a gente tem nesse caso? Nesse caso, o complexo de partida, que é esse complexo aqui, ele vai formar um intermediário pentacoordenado. O intermediário pentacoordenado, que é o pentaciano-niquelato 2, que por sua vez, obviamente, possui um número de coordenação maior do que o complexo de partida. Então, posteriormente, esse intermediário ele vai se dissociar, formando o íon tetraciano-niquelato 2, só que desta vez esse íon tetraciano-niquelato ele possui um dos ligantes cianeto marcados isotopicamente com carbono 14. Então por isso que está destacado aqui em azul. E aqui é a soma global da reação. Então, falando um pouco sobre a lei de velocidades para complexos octaédricos, aqui no caso é complexos octaédricos porque eu vou utilizar um exemplo de complexo octaédrico, um exemplo genérico, para ilustrar esse processo. Então, assim como foi abordado na parte de reações de dissociação, existe uma lei de velocidade que relaciona a reação, a velocidade da reação de associação com as concentrações do complexo inicial e do ligante de entrada. Só que um parêntese importante é que essas reações, essas equações que definem a velocidade reacional, sempre vão utilizar a aproximação do estado estacionário, ou seja, uma aproximação que considera a concentração do intermediário reacional pequena e constante, que não sofre variação durante o processo. Então, para o mecanismo associativo, a gente tem a primeira reação em equilíbrio, formando um intermediário reacional, com um número de coordenação maior do que o complexo inicial. Então, posteriormente, aqui nessa equação 2, a gente tem a segunda reação, que é regida pela constante de velocidade dessa reação, chamada de K2, constante de velocidade 2, formando um novo complexo, liberando o ligante X. Então, como que a gente vai descrever a lei de velocidade nesse caso? Bom, primeiro, a lei de velocidade ela é descrita em termos da formação do produto. Então, nesse caso, temos a expressão
que está representada aqui, essa equação, que é igual a constante K2 vezes a concentração do Ml5XY, que é o produto gerado dessa primeira reação aqui. Então, a gente tem um empecilho nesse caso. A gente tem uma equação que representa a variação da velocidade em termos de um intermediário reacional. Então a gente precisa reescrever essa equação para que ela seja representada em termos de reagente e produto. Então, nesse caso, a gente utiliza o mesmo artifício que foi descrito na parte do mecanismo associativo. Então a gente leva em consideração a aproximação do estado estacionário. Então, assim, a gente considera a concentração do complexo Ml5XY pequena e constante ao longo de toda a reação. Então, a velocidade da reação ela pode ser medida pela variação da concentração desse ligante, a variação desse ligante, desse complexo. Então, a velocidade da reação ela pode ser descrita pela variação, pela derivada da concentração desse complexo, Ml5XY, pelo intervalo de tempo. Então, a gente tem que esse termo ele é proveniente da primeira reação e é regido por K1, que está representado aqui. Só que ele vai ser subtraído das possibilidades de decomposição desse composto formado. No caso, esse composto ele pode se decompor e formar o complexo Ml5X mais o ligante Y, que seria regido pela constante de velocidade K-1, ou ele pode se decompor e formar o complexo Ml5Y mais X, que é regido pela constante de velocidade 2, K2. Então, toda essa expressão aqui ela é igualada a zero devido à aproximação do estado estacionário. Então, manipulando essa equação, a gente tem que a concentração do Ml5XY ela é igual a K1, a constante de velocidade da primeira reação, vezes a concentração de Ml5X, vezes a concentração de Y, dividido por a K-1, a constante de velocidade desse processo aqui, mais K2. Então, a gente pega essa expressão aqui e substitui na equação do slide anterior, que tem que a velocidade é igual a K2 vezes a concentração de Ml5XY. Então, fazendo esse processo de substituição, a gente tem que a velocidade, no caso a variação da concentração do Ml5Y pelo intervalo de tempo, vai ser igual a K1, a constante de velocidade 1, vezes K2, vezes a concentração de Ml5X, que é o complexo de partido, o reagente, vezes a concentração de Y, que é o ligante de entrada, dividido pela constante de velocidade da primeira reação e a constante de velocidade da segunda reação. Então, através dessa expressão, a gente consegue notar que o mecanismo associativo ele possui ordem 2, porque ele depende tanto da concentração do complexo inicial, desse complexo Ml5X, quanto da concentração do ligante de entrada, o ligante Y. Então, falando um pouco mais sobre o processo associativo relacionado a complexos octaédricos. A gente vê, através do slide anterior, que esse mecanismo associativo ele gera um estado de transição heptacoordenado. Então, isso faz com que esse mecanismo de associação, mecanismo associativo, seja raro para complexos octaédricos, pois para que ocorra esse processo em complexo octaédrico, ele tem que ser capaz de comportar um total de 7 ligantes, evitando a repulsão eletrostática entre esses ligantes. E para que isso ocorra, o raio do centro metálico ele tem que ser consideravelmente elevado. Então, esses empecilhos dificultam a ocorrência desses mecanismos
para centros metálicos que estão no primeiro período de transição da tabela periódica, sendo mais provável que ocorra em centros metálicos que estão no segundo e terceiro período de transição. Esse gráfico aqui genérico é só mais um gráfico ilustrando o processo de formação de processo associativo em um complexo octaédrico. A gente tem, portanto, o complexo inicial, o ligante de entrada, o estado de transição heptacoordenado e o complexo formado. Esse gráfico, por sua vez, associa energia livre com o progresso da reação. Agora, em termos de energia, a gente precisa avaliar a energia de associação do campo ligante. Então, para isso, a gente tem essa imagem que está representando um gráfico de energia dos orbitais. No caso aqui, um gráfico de energia dos orbitais de um complexo octaédrico, um gráfico padrão, na qual a gente tem 3 orbitais que possuem simetria T2G, e a gente possui 2 orbitais que possuem simetria EG. E nesse lado, a gente está relacionando como que seria a distribuição desses orbitais no intermediário reacional. O intermediário reacional, por sua vez, ele é heptacoordenado e normalmente ele possui a geometria molecular compatível com a bipiramidal pentagonal, sendo classificado, portanto, como pertencente ao grupo de pontos D5H. Então, nesse grupo de pontos D5H, a gente tem os orbitais de simetria E1, 2 linhas, está representado aqui, 2 orbitais aqui. A gente tem que esses 2 orbitais eles possuem menor energia quando comparado aos outros orbitais, e tem-se orbitais com energia positiva. Aqui esses orbitais têm energia negativa e esses orbitais aqui têm energia positiva. No caso, os orbitais que possuem energia positiva, eles são classificados como E2', a simetria desses orbitais, e A1'. A EACL ela vai acabar sendo igual à energia do intermediário, no caso, a energia desse intermediário heptacoordenado, menos a energia do complexo octaédrico, como representado aqui nessa expressão. Então, analisando essa imagem aqui, é uma imagem que analisa essa exemplificação desse processo para uma configuração D3 de um complexo que possui a configuração dos orbitais D3, possui 3 elétrons nos orbitais D, e é um complexo de alto spin. Então, a gente tem que na parte octaédrica vai possuir uma alta estabilidade, porque a gente tem os 3 elétrons preenchendo os orbitais de simetria T2G, que por sua vez possuem um valor negativo de delta octaédrico. E esse valor negativo de delta octaédrico vai aumentar a estabilidade do composto. Enquanto no diagrama do intermediário, desse intermediário aqui do grupo D5H, a gente teria, no caso, um elétron no orbital E2'. Esse elétron no orbital E2', ele vai contribuir positivamente para o cálculo da energia, nesse caso, desse intermediário. E, portanto, ele vai desestabilizar o composto formado. Aqui, a gente tem uma tabela que ilustra alguns valores de EACL de acordo com os elétrons D do metal. Então, a gente tem o seguinte: os complexos de alto spin, de um lado da tabela, e os complexos de baixo spin. O valor de EACL positivos, eles vão indicar que o complexo é menos lábil. Então, pela tabela, a gente percebe que os complexos de baixo spin, eles são menos lábeis do que os complexos de alto spin. Então, portanto, se eles são menos lábeis, eles são mais inertes. E se eles são mais inertes, eles possuem uma energia de ativação maior,
sendo mais difícil, portanto, a ocorrência desse mecanismo associativo em complexos que possuem essa alta energia de ativação, apresentando, portanto, uma velocidade de reação mais baixa. Então, agora, falando um pouco mais dos fatores. Falando um pouco mais sobre. Aqui, no caso, está explicando. Falando um pouco mais sobre essa tabela. A gente tem que os valores negativos para EACL indicam um complexo mais lábil, enquanto os valores positivos indicam um complexo mais estável. E os valores positivos, no caso, um complexo mais estáveis, como eu falei anteriormente, está relacionado com complexos que possuem uma energia de ativação maior. Se eles possuem uma energia de ativação maior, eles vão possuir uma velocidade de reação para o mecanismo associativo menor. Agora sim, aqui nesse slide eu vou falar um pouco dos fatores que influenciam no mecanismo associativo. Esses fatores que ajudam a identificar a presença de um mecanismo associativo. Então, o primeiro deles, está listado nesse slide, é que a velocidade de substituição, pelo mecanismo associativo, ela depende dos ligantes de entrada. Então, também depende do ligante, dependendo do ligante, a velocidade dessa reação ela vai poder ser maior ou menor. Um ligante muito volumoso, ele vai apresentar ele vai contribuir para que a velocidade da reação seja menor. Então, outro fator importante é que um complexo com carga positiva, ele vai atrair a densidade negativa do ligante de entrada, por atração eletrostática, um mecanismo similar à atração eletrostática. A gente tem também um outro fator importante, é que os complexos que possuem ligantes volumosos, eles vão ter baixa velocidade de reação. Os complexos que possuem os ligantes os ligantes de partida, os complexos que possuem esses ligantes de partida volumosos, eles vão possuir baixa velocidade de reação, pois os ligantes de entrada eles não vão conseguir chegar ao centro metálico, porque eles vão ser repelidos por esses ligantes volumosos. Então isso está relacionado com essa parte aqui, de aglomerados estéricos. E o outro fator é que o volume de ativação é negativo. Porque o que acontece? Na etapa, como a gente viu nos slides anteriores, o complexo e o ligante eles vão se juntar. Então, na parte inicial, a gente tem o complexo de partida, o reagente, e o ligante separados. No estado de transição, eles vão se juntar. Eles se juntando, eles vão ocupar menos volumes. Então, eles não vão estar menos espaçados. Então, isso é um fator que influencia no mecanismo associativo. Aqui é um exemplo clássico que ilustra um composto que sofre o processo de associação. No caso, é um complexo hexacoordenado, que é o rutênio ligado ao EDTA e ligado a uma molécula de água, o íon formado. O rutênio, por sua vez, ele é um metal do segundo período de transição. Ele possui um raio atômico elevado e por isso ele consegue aceitar mais ligantes. Por isso que ele sofre o processo de associação. Nesse complexo aqui, esse complexo de rutênio com EDTA e água, o EDTA ele não vai atuar como um ligante hexadentado. Ele vai realizar apenas 5 ligações com rutênio. Então, sendo assim, esse complexo ele é octaédrico, porque o EDTA está fazendo 5 ligações e a gente tem a molécula de água que ela é um ligante monodentado. Então, esse mecanismo associativo é associativo porque existe uma dependência da velocidade da reação com a concentração dos ligantes. Como que a gente pode ver, essa coluna ilustra a velocidade da reação e aqui ilustra os tipos de ligantes envolvidos no processo.
Também o que acontece? É porque a gente define que esse mecanismo ele é associativo. Porque utilizando todos esses ligantes, percebe-se, portanto, que existe uma redução da variação de entropia de ativação, da entropia do estado de transição. Porque o que acontece? Nesse estado de transição, tem a molécula no lado dos produtos, tem-se uma molécula no lado dos produtos e duas moléculas no lado dos reagentes. Então, isso faz com que ocorra a diminuição da entropia do sistema. E esse fato também contribui para a diminuição do volume, como eu expliquei no slide anterior. Então, que essa tabela ela está relacionando isso. Pode ver que a velocidade depende muito das características dos ligantes. A velocidade pode sair de 30 mol por litro segundo até 20 mil mol por litro segundo. Então, a velocidade depende muito da característica do ligante e também existem esses fatores envolvendo a entropia e o volume de ativação. A entalpia não existe um padrão muito claro estabelecido. Então, agora falando um pouco mais sobre o processo de reações envolvendo mecanismo associativo em complexos quadráticos. Então, a gente tem via de regra que quando esses complexos, aqui, só representar as imagens aqui, a gente tem que, quando esses complexos, esses tipos de complexos, a gente tem que o mecanismo de substituição do ligante, ele vai ser mecanismo associativo. Sendo que em alguns casos, essa substituição desse ligante pode ocorrer para o mecanismo de troca. Também pode ser chamado de mecanismo de intercâmbio, que vai ser falado posteriormente. Então, isso é justificado pelo fato de que o complexo quadrático, como eu já mencionei durante a apresentação, ele possui 4 ligantes, e isso faz com que ele tenha espaço para acomodar um quinto ligante, formando um estado de transição pentacoordenado, através de um mecanismo associativo. Então, um fato interessante é que nesse tipo de reação, a estereoquímica do complexo formado ela acaba sendo a mesma estereoquímica do complexo inicial. Então, além disso, tem-se que a velocidade da reação depende do ligante de entrada, do ligante de saída e das posições relativas dos ligantes no complexo inicial. Então, isso mostra que para complexos quadráticos existem diversas variáveis que podem influenciar a velocidade da reação. Então, isso torna extremamente difícil desenvolver modelos que descrevam corretamente esse processo. Aqui, com relação à estereoquímica, a gente tem essa imagem aqui, essa primeira imagem, que ela representa bem o processo do mecanismo associativo aplicado em complexos quadráticos. O T ele acaba sendo o ligante de referência, o Y ele é o ligante de entrada e o X ele é o ligante de saída. Então a gente tem que o ligante de entrada, o Y, ele vai se aproximar do complexo, formando um intermediário pentacoordenado, esse intermediário aqui. Enquanto o X ele vai se afastando lentamente do complexo formado. Então, o ligante Y ele vai passar a ocupar a posição do ligante X, sem ter a necessidade de acontecer um rearranjo nesse composto aqui. A gente tem, portanto, que o ligante X, que ele é trans em relação ao ligante de referência T, ele está em posição trans. Então, por esse fato do ligante X estar em posição trans com o ligante de referência T, o ligante Y também vai estar em posição trans em relação a esse ligante de referência 3. Então, por isso que a estereoquímica do produto, do reagente, é a mesma do que a do produto. Porque o Y ele vai ocupar o lugar do X, e se o X ele estava em posição trans, o Y também vai estar em posição trans. Então, esses produtos têm esse produto tem estereoquímica similar a esse reagente.
Se o X estivesse em posição cis, o Y também ficaria em posição cis. Entretanto, é possível que esse processo de associação ele seja assistido pelo solvente. O que é um processo assistido pelo solvente? É quando uma molécula de solvente, uma molécula de solvente participa de uma etapa prévia do mecanismo de reação, como está ilustrado nessa segunda imagem aqui. Então, nessa imagem, a gente tem a aproximação inicial do solvente, de uma molécula de solvente, formando um intermediário pentacoordenado, bem similar com essa daqui, só que nesse caso é a molécula de solvente. Enquanto o ligante X vai sendo liberado. Aí, portanto, a gente tem que o ligante X ele foi liberado e a molécula de solvente ela passa a ocupar essa posição do ligante X. E nesse caso a gente tem uma molécula do ligante de entrada. Ela passa a interagir com esse complexo aqui, formando mais uma vez um intermediário pentacoordenado. Ao passo que ela vai interagindo, a molécula de solvente ela vai sendo eliminada. E o ligante Y ele passa a ocupar a posição da molécula de solvente, por sua vez formando o produto final. Esse produto final representado aqui e a molécula de solvente. Então,